Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Podemos estar diante aí, talvez, das últimas partidas do Magnus Carlsen como campeão do mundo, né? Partidas aqui pensadas e tudo mais do campeonato da Liga Norueguesa. Isso não significa aqui uma nostalgia do tipo Magnus Carlsen vai abandonar os tabuleiros. Ele não anunciou a aposentadoria, galera. Ele só disse que não vai jogar o Mundial, né? Então a gente vai ver aqui as últimas partidas que estão acontecendo agora em março. As últimas partidas do Magnus Carlsen como campeão mundial. Aí lembrando que o campeonato mundial vai acontecer agora no começo de abril, né? Entre aí Jan Nepomniachtchi e o Ding Liren, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nessa partida do Carlsen, vamos nessa. Muito bem, galera, o tabuleiro vai ser assim para criar, estimular a imaginação de você. Brincadeira, pessoal, aqui é o seguinte, Magnus Carlsen tá jogando contra o Mestre Fide, Levi André Talaxen. Quer dizer, esse Mestre Fide joga bem? Ele joga melhor do que 99% das pessoas do mundo ou mais. E qual que é a distância dele pro Carlsen? 500 pontos de rating, é muita coisa. Mas vamos dar uma olhada então. Magnus Carlsen aqui abre com o peão do rei. Temos aqui E5 pelo Levi. E depois aqui do desenvolvimento dos cavalos a gente tem uma abertura Ruy Lopes aqui, colocada no tabuleiro. O Mestre Fide decide jogar com A6. E depois do recuo do bispo desenvolve o cavalo pressionando o peão. E o Carlsen oferece aí o peão. Faz o roque, né? Mas aqui Bispo E7 segue com o desenvolvimento das peças, D3 traz a proteção, B5 força o recuo do bispo, e depois de roque o Carlsen estoura nas linhas anti-Marshall aqui, né? Com o lance A4, né? Lembrando que C3 aqui a gente não tá exatamente nas linhas de Marshall, mas dá pra jogar alguma coisa parecida aqui. Na verdade essa é a Marshall, né? É que não tá com a torre, né? Então não tá gambitando o peão. Então, na verdade, não é exatamente aqui as linhas de Marshall, mas o Magnus Carlsen vai para esse A4 aqui de qualquer maneira, né? A partida seguiu com o bispo B7 desenvolvendo, temos aqui o desenvolvimento do cavalo, e depois de D6, C3, o Carlsen, D6 ele protege o peão de uma vez por todas e ameaça, né, buscar aqui o bispo, C3 controla um pouco essas casas e também dá a casa de C2 aqui para o bispo. Bom, cavalo A5, bispo C2, C5. E aqui é o seguinte, pessoal. O Magnus Carlsen, eu tenho uma opinião minha a respeito do Carlsen, a relação dele com essa abertura Ruy Lopes, né? Eu acho que em algum momento da carreira dele ele entendeu que a Ruy Lopes é uma das aberturas mais jogadas e que ele teria que ser o melhor jogador de Ruy Lopes do mundo e talvez da história para ser o campeão do mundo, né? Então toda vez que alguém entra, né, permite que o Magnus Carlsen jogue uma Ruy Lopes, eu fico só querendo assistir, né? Porque eu sei que ele é o melhor jogador de Ruy Lopes do mundo e talvez da história, né? Vamos ver como segue aqui então, torre em E1 desenvolvendo, torre em E8, cavalo, manobra aí para F1, a dama vem para C7, o cavalo vem para G3, muitas vezes de olho na casa de F5, e aqui bispo F8. O Levi não jogou um G6, não impediu o salto do cavalo, simplesmente tirou aqui o bispo. E o Carlsen segue com o bispo G5 já com uma ameaça de danificar aqui os peões, né? Cavalo D7 evitando isso e o Carlsen segue com esse corajoso H4 aqui, né? Então vamos aprender aqui como é que se joga essa Ruy Lopes com o Carlsen, né? Ele segue com D5 e aqui H5 pelo Magnus Carlsen avançando com o peão. Esses peões aqui das negras são assustadores avançando aí no tabuleiro, né? Peão toma, e aqui F6 ataca o bispo volta e temos aqui C4 ganhando mais espaço na ala da dama. Bem jogado aqui por enquanto pelo Levi André, mas o Magnus Carlsen pouco a pouco vai gostando da posição. Primeiro peão toma e coloca lá o cavalo em H4, liberando o caminho para a dama, de olho na casa de F5, H6 vai ser jogado, a dama vai para G4. Como é que para esse ataque, né? Esse é o ponto todo. Aqui o Levi tá com o cavalo aqui esquisito. Ele segue com o cavalo C5, é um bom lance, é o que as pretas têm que fazer, contra-atacar o centro, enfim, reagir. A partida seguiu aqui com dama G4 e agora o cavalo pula para casa de B3, atacando a torre duas vezes. Por isso aqui torre toma e agora o cavalo do Magnus Carlsen de G vai para casa de F5, né? Que é isso? Como é que segura aqui essa galera chegando aí para cima do rei aqui do Levi, né? O Levi vai se segurando do jeito que pode aqui. Pra vocês terem ideia, os computadores mandam jogar rei F7 aqui, né? É muito difícil de achar esse lance. E depois o computador também se arrepende. Quer dizer, já não tem mais muito lance aqui pras negras. A verdade é essa, né? O ataque do Carlsen tá chegando e tá chegando com força. Bispo C8 foi jogado aqui pelo Levi.
E agora o Carlsen segue com mais um lance aqui bacana, ó, lance de livro, torre D1, colocando a torre na coluna aberta, o cavalo tenta proteger agora em E6, e o Magnus Carlsen toma uma decisão agora. Ele joga bispo por cavalo, olha aí, cara, isso aqui é campeão do mundo, né? Isso aqui o cara é uma lenda, né? O que você faria nessa posição? Falando sério, eu já teria distribuído um H6 aqui faz tempo, eu já estaria tentando dar checkmate. Você pensaria no plano? Fala a verdade. Bispo por cavalo seguido de rei H2? Se você pensou nisso, posta aí nos comentários, conta aí pra gente, né? Você é o próximo campeão do mundo, porque não é possível ter uma ideia dessa, né? Bispo por cavalo seguido de rei H2, né? Então o que a gente tá vendo aqui é a história sendo feita diante dos nossos olhos, né? E aqui de fato, um lance como H6 não tem progresso, o G5 para tudo, né? Não tem como continuar esse ataque aí, né? Não faz nada aquele H6. Por isso... o Magnus Carlsen segue com bispo por cavalo e agora rei H2, como assim, né? Temos aqui torre em A2 e agora torre D2 protegendo o peão, B4 segue. O Levi vai ensinando, né? Quando ele tá sendo atacado ali na ala do rei, ele vai contra-atacando na ala da dama. E o Magnus Carlsen vai para um lance genial aqui. Ele faz o lance C4, né? Mantendo agora esses peões dobrados. E você fala, mas ok, entregou o peão, né? O mestre Fid calcula. O cálculo de um mestre Fid é um cálculo bem apurado, né? Muito bem apurado. Aqui ele calcula, e fala, mas que mal há. Que mal há em capturar esse peão. Ele segue com dama por C4, mas Magnus Carlsen segue, alá Magnus Carlsen de 2014, alá Magnus Carlsen das antigas, segue aqui com o cavalo em H6 cheque, empurrando o rei pro canto, né? Aqui o peão tá cravado, rei H8 única. Magnus Carlsen segue agora com o que? Cavalo F7 vai dar perpétuo e vai empatar? Né? Nada disso. Magnus Carlsen segue aqui com um lance brilhante aqui. Cavalo G6. Olha que coisa linda, né? E aqui seria checkmate se não fosse pelo fato do peão, né, poder capturar o cavalo. Ou seja, não tem escolha, tem que capturar esse cavalo, né? Esse lance aqui você pode fazer ao toque. Porque se esse lance for ruim, você já tá ferrado, né? já tá ferrado faz tempo, né? Aqui só tem esse. Por isso a partida seguiu com H pro G6, não precisa nem pensar, só tem esse. Carlsen segue com cavalo F7. O que o Carlsen tá fazendo? Ele entregou um peão, entregou uma peça. A partida seguiu com o rei G8 e agora dama por G6, com uma terrível ameaça. H6, H7 mate. Como é que para agora essa situação? Vamos ver como segue aqui a partida. O Levi segue aqui com torre A7. Um lance estranho à primeira vista, porque afinal de contas o bispo tá controlando a casa de A7. Parece até uma pendurada, né? Mas na verdade é o melhor lance da posição, que visa desviar o bispo para poder jogar o cavalo aqui em F4. Sofisticou já o negócio aqui, né? De fato é o único lance. Ô Rafa, por que é o único lance? Dama C7 aqui, ataca o cavalo, não dá tempo? Aqui teria H6 e depois de dama por F7, H7, não dá tempo. E depois de rei H8, dama por F7 e as brancas têm uma posição vencedora, né? Então, galera, não tem outro jeito. H6, H7 é uma ameaça real e não tem muito o que fazer. Por isso, torre toma, já que vai perder alguma coisa aqui, que seja a torre e não a dama, né? Esse é o raciocínio aqui do Levi. Então, ele devolve aqui, entrega material. E o Levi agora segue com o cavalo em F4 com contra-jogo, né? Atacando a dama, atacando aqui o cavalo. Bem jogado, né? Ô Rafa, não dava pra ter jogado direto agora, então, já que a ideia era essa, por que não jogou um cavalo F4 direto aqui, né? Então vamos lá, é importante essas dúvidas aí, porque a gente quer entender essa partida, né? Por que ele não jogou isso, se agora ele tá atacando a dama e tá atacando aqui o cavalo? É porque aqui seguiria cavalo H6, seguido de bispo por F4, e as brancas estão melhores, né? Mais uma vez agora existe a ameaça de cavalo F7 com H6, renovou aqui a ameaça, né? E realmente as brancas têm uma posição vencedora. Por isso, torre A7, tem que desviar esse bispo daí para poder jogar o cavalo. E o Magnus Carlsen segue agora com cavalo H6 cheque, o rei vai para H8. E aqui, galera, aqui é uma coisa, é uma lição aqui que eu quero falar para todos vocês. Magnus Carlsen ensina a gente nessas horas. O Magnus Carlsen vai pro lance dama F7. Você põe esse lance no computador, o computador fala que foi um erro grave. Fala que foi um erro grave.
Agora, o Magnus Carlsen não fez um erro grave aqui. Ele fez o melhor lance. Rafa, pera um pouquinho, né? Você não tá querendo desafiar o Stockfish, né? Eu sei que você costuma desafiar o Stockfish, mas você não tá fazendo isso de novo, né? Pessoal, aqui é uma lição para os seres humanos, né? De seres humanos entendem os humanos. Me perdoe o Stockfish, né? Aqui o Magnus Carlsen vai para um conceito que é: quando você puder simplificar para uma posição vencedora, simplifique, né? Ela pode não ser vencedora, dá mais 10 pontos de vantagem segundo os computadores, mas se for uma vencedora que te dê 3 pontos de vantagem, você consegue ver o caminho da vitória e o caminho da vitória é incontestável, jogue, né? Se for seguro. Porque aqui é o seguinte, o lance do computador é dama E8, tá? Pressionando aqui o bispo e tudo mais. Só que aqui cavalo E6, como é que você segue aqui, defendendo o bispo? Aqui você teria que seguir com cavalo F7 e cheque, seguido de cavalo D6, deixando as trocas, e as pretas têm algum contra-jogo aqui, ó, né? A dama vem pra aqui em E4, pode ser que tenha algum perpétuo, tá confuso aqui. Dama por bispo, cavalo F4, ameaçando o mate. As brancas estão ganhas? Completamente ganhas, né? Mas por que permitir aqui dama, rei exposto, né? Possibilidade de perpétuo e tudo mais. Então o Carlsen joga o lance dama F7, atacando agora aqui a dama, atacando aqui o bispo, forçando as trocas. A partida seguiu com dama toma, cavalo toma cheque, e vamos ver esse final agora pelo Magnus Carlsen. O Carlsen tem uma qualidade a mais, ele acha que pra ele é suficiente aqui pra vencer. Vamos ver então, o cavalo vem pra D6, temos aqui o bispo sai do ataque, e agora o Carlsen segue com G3, expulsando o cavalo daí, permitindo a captura, mas agora o cavalo tá fora do jogo, notem isso. Cavalo completamente fora do jogo pelo preço de um peão, e o Carlsen segue com bispo C5, trazendo um ataque aqui para o peão de B4. G6 dando a casa aqui para o cavalo poder jogar, a casa de G7. O Magnus Carlsen segue com cavalo B7, propondo trocas. Mais uma vez, o Magnus Carlsen não está muito preocupado em pegar um peão agora. A partida seguiu com bispo H6 atacando a torre, torre D8 ganha um tempo, e depois que o rei sai, bispo por peão. Ok, mas nada é tão simples assim, porque bispo C1 e agora as pretas podem capturar o peão e vão ter um peão passado? Como parar isso tudo? E o Magnus Carlsen vai para um lance de arremate aqui, que é simplesmente genial. Ele faz o lance torre D1. Que é isso, galera? E nessa posição, o Levi André Talaxen abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui é o seguinte, né? O Magnus Carlsen tá quase dizendo o seguinte: você queria esse peão? Vai lá, né? E depois de bispo por peão, o Magnus Carlsen teria cavalo D8 e caiu o bispo, né? Notem o bispo de casas escuras, tirando a casa de E7, o rei não consegue continuar protegendo aqui o bispo. E aqui acabou, pessoal, o resto é história, né? Ah, mas o peão passado, tá, vamos lá mais um pouquinho então. Aqui não pode tomar o cavalo, senão torre cheque mate. Então tem todas essas... Não é por isso que o cara abandonou, né? Tem várias outras linhas, mas só pra mostrar o perigo aqui da posição, né? G4, o cavalo só tem uma casa, troca aí e pronto, caiu esse peão. E com esse peão caem todas as esperanças aí das negras. Por isso, aqui já fica muito mais claro que é uma posição vencedora aqui pro Magnus Carlsen, né? Galera, a gente vai ter essa série aqui de 3 partidas, as 3 últimas partidas do Magnus Carlsen enquanto campeão do mundo, né? Porque em abril a gente vai ter aí a disputa do Nepo contra o Ding Liren, né? E aqui a gente tem o relatório do chess.com, 89.2, Magnus Carlsen foi mais preciso, 84.1, com direito a lance brilhante aqui pro Carlsen, o lance cavalo G6, que realmente foi espetacular, né? Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. A gente segue mostrando essa sequência de 3 partidas do Magnus Carlsen, essa foi a primeira delas. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!